bem-vindos, querida aluna! Na aula de hoje de Ciências, vamos rever o ar, sua composição e propriedades. Vamos ao nosso vídeo explicativo. O tema da aula de hoje é o ar, composição e propriedades. Antes de a gente falar sobre a composição do ar e as propriedades do ar, a gente precisa entender melhor as características do ar na natureza, tá bom? Quanto mais próximo à superfície, maior é a quantidade de ar encontrada. Em lugares mais altos, com elevadas altitudes, a quantidade de ar diminui. Dizemos então que o ar é rarefeito. Observando essa imagem aí, a gente tem um alpinista na parte superior da imagem, lá em cima, e na parte inferior da imagem, aqui embaixo. Observe essas bolinhas azul na tela. Essas bolinhas representam o ar, tá bom? As moléculas de ar. Vocês conseguem enxergar que na parte inferior tem mais bolinhas, elas estão mais próximas, e na parte superior tem menos bolinhas, elas estão mais espalhadas? Então, o que isso aí está mostrando? Está mostrando que em cidades do nível do mar, ou seja, quanto mais baixo, né, estivermos, a quantidade de ar acumulada é maior. Já em locais de altitude, a quantidade de ar é menor. Quanto mais próximo do nível do mar, maior a quantidade de ar acumulado. E quanto maior a altitude, né, o ar se torna rarefeito, tá bom? A gente vai ter menor quantidade de ar acumulado. É isso que essa imagem está mostrando pra gente. Beleza, pessoal? Agora vamos para a composição do ar, ok? Mas é válido a gente lembrar que o ar, ele é tão importante. Por que ele é tão importante para nós seres vivos, tá? Porque ele vai se encontrar no nosso corpo graças à respiração. Esse processo da respiração que nos mantém vivos, não só nós seres humanos, mas como diversos seres vivos do planeta, tá bom? Agora vamos falar sobre a composição do ar. O ar atmosférico é formado por um conjunto de gases, dentre os quais o nitrogênio aparece em maior quantidade, cerca de 78%, ok? O oxigênio, tão importante na respiração de muitos seres vivos, é encontrado em uma quantidade muito menor que 21%. Nesse gráfico, a gente fez uma estimativa da quantidade de ar na atmosfera, tá bom, pessoal? Então, esses valores aí são valores aproximados, tá? Os outros gases que sobram, tá? Somados, eles representam o 1% que resta para formar 100% do ar atmosférico, tá? Podemos destacar entre eles o gás carbônico, que é muito importante no processo de fotossíntese que é realizado pelas plantas. Olá, meus queridos! Na aula de hoje falaremos sobre as propriedades do ar, as características típicas do ar. O primeiro ponto que temos que entender é que o ar é matéria. O que é ser matéria? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. O ar é matéria, ele ocupa lugar no espaço, apesar de você não estar vendo. E como propriedade da matéria, o ar tem massa e peso. Qual é a diferença? Quando você sobe na balança e vê lá 30 quilos e diz, eu estou me pesando, cientificamente esse não é o seu peso, é a sua massa. O correto é, minha massa é 30 quilos. Massa é uma grandeza invariável que representa a quantidade de matéria presente em um corpo. Peso é a ação da força da gravidade atuando na massa de um corpo, uma grandeza vetorial que resulta da multiplicação entre a massa de um corpo e a gravidade exercida sobre ele. Então, podemos provar que o ar tem massa, medindo a massa de um balão vazio e a massa de um balão cheio.
O ar é compressível, apresenta compressibilidade. É a propriedade que o ar tem de diminuir de volume quando comprimido. Note que o ar dentro da seringa diminui de volume. O ar é elástico, capacidade do ar voltar a ocupar o espaço que ocupava antes. Sem compressão, o êmbolo da seringa volta ao seu lugar inicial. O ar é expansível. Quando o ar se expande, aumenta o seu volume. Note que um perfume, quando ele é aberto, o cheiro se espalha pelo ambiente, pois o aroma volátil misturado com o ar ocupa um espaço maior. O ar exerce pressão. A massa de ar atmosférico exerce pressão sobre a superfície da Terra, que chamamos de pressão atmosférica. Quanto mais próximo da superfície, maior é a pressão. O ar tem mais massa e pesa mais. E à medida que aumenta a altitude, diminui a pressão, pois temos menos ar acima e ele fica mais leve. Ar maior, concentração de ar mais próxima à superfície do solo do que em altitudes elevadas. Então, quanto mais lá em cima, menos ar, onde dizemos que o ar é rarefeito. É por isso que jogos de futebol realizados em altitudes elevadas são um problema para times que treinam em lugares próximos ao nível do mar, devido ao ar rarefeito dos locais com altitudes elevadas. Os jogadores que não são do local apresentam sintomas como cansaço, tonturas e náuseas. Bom, queridos, encerramos mais uma aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nas nossas aulas online. Atmosfera. A atmosfera é a camada externa da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do resto do espaço, por exemplo, da radiação solar ou de pequenos objetos que voam pelo espaço. É na atmosfera que encontramos o oxigênio, um elemento especial para a vida na Terra. Outra função da atmosfera é a de manter a temperatura do planeta. Sem ela, seria impossível ter vida na Terra, devido às grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite. Dependendo da altura, a atmosfera muda de composição e é dividida em 5 camadas diferentes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície da Terra e mede aproximadamente 10 km de altura. Na troposfera estão as nuvens, e nessa camada são produzidos a maioria dos fenômenos meteorológicos, como o vento, a chuva e a neve. Na troposfera encontramos o ar, que é necessário para a vida na Terra. É por isso que temos que tentar não poluir o ar. A estratosfera fica entre 10 e 50 km de altura acima da superfície da Terra. Dentro da estratosfera, encontramos a famosa camada de ozônio. Esta camada é muito importante, já que protege o planeta dos raios ultravioleta do Sol. A camada de ozônio está cada vez mais fina, e isto acontece por causa da poluição que vem da Terra. Você sabe que os aviões voam pela estratosfera para evitar turbulências? A mesosfera fica entre 50 e 85 km de altura acima da superfície da Terra. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, podendo chegar aos 90 graus abaixo de zero. Nesta camada, as estrelas cadentes são produzidas. Elas são meteoritos que vêm do espaço e, ao entrar em contato com a mesosfera, são destruídas, soltando um rastro de luz. A termosfera fica entre 85 e 500 km. A termosfera é a camada mais quente e a que regula a temperatura da Terra. Esta camada pode chegar a mais de 2.000 graus centígrados. Na termosfera, orbita a Estação Espacial Internacional.
Nesta camada são produzidos fenômenos impressionantes, como a aurora boreal e a aurora austral. A exosfera é a camada mais distante da Terra e fica, aproximadamente, entre 500 e 10 mil quilômetros da superfície da Terra. A exosfera é muito leve e não tem ar. É feita de hidrogênio e hélio. Além disso, é a camada que está em contato direto com o espaço, sendo a primeira linha de defesa contra os raios solares. Nela, encontramos vários satélites. E estas são as 5 camadas da atmosfera. Interessante, né? Muito bem, vamos às atividades. No livro de Ciências, páginas 172, 173, 174, 175. Vamos começar pela 172. Aqui nós temos uma montanha e 2 homens, rapazes. Um deles fala assim: Paulo, mesmo agora que já descansei da subida, continuo com falta de ar. Você sabe por que isso aconteceu? Aí o Paulo vai explicar. André, mas ele não falou ainda nada. Então, o que você vai fazer? Bia, responda o que Paulo deve explicar a André, ok? Agora na página 173. Na conversa entre Maria e João, algumas informações incorretas. Faça um X próximo às frases em que isso acontece, ok? Então tá aqui, ó. O João vai falar: Maria, você sabia que no ar há muitos gases, mas o que estão em maior quantidade são o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico? Aí a Maria responde: o gás carbônico é muito importante para os seres vivos, pois é absorvido na respiração. Qual dessas falas está incorreta? Embaixo. Agora Maria. Sabia, João, que o ar é formado apenas por uma mistura de gases? Agora o João. E o gás oxigênio é fundamental para o processo de produção de alimento dos vegetais? Então, você vai assinalar quais as falas que estão incorretas, ok? Embaixo, corrija as frases, escrevendo-as com as modificações necessárias, ok? Então, as que estão erradas, você vai fazer colocando elas de forma correta. Agora, na página 174, temos aqui uma menina e uma mulher. Provavelmente, pelas aparências, é mãe e filha, são mãe e filha, ok? A menina responde assim: que delícia, esse cheiro de chocolate no ar. Responda: a que cheiro a menina está se referindo? B. O ar puro tem cheiro? 2. Explique o significado de cada uma das propriedades do ar. Inodoro, o que é? Insípido, o que é? Incolor, e o que é? Agora na página 175. Numere as etapas da formação dos ventos de acordo com a ordem em que elas ocorrem, ok? Então aqui não está na ordem certa, você vai colocar. Você vai numerar
aquecido, dilata-se e torna-se mais leve, subindo para a atmosfera. O calor do Sol aquece a superfície terrestre. O ar quente ocupa o espaço do ar frio, que também se desloca e desce. O ar que fica mais próximo à superfície recebe o calor refletido por ela. A movimentação do ar quente subindo e do ar frio descendo dá origem aos ventos. Então, você vai colocar na ordem correta, ok? Número 2. Leia a previsão do tempo para uma região do estado do Amazonas e explique o que você entendeu, ok? Então, você vai ler aqui e vai explicar o que você entendeu. Correto? Correto. Então, estas foram as atividades da aula de hoje, Bia. Até a próxima aula.